Olá, irmãos. Feliz sábado. Irmãos, estou aqui para contar uma coisa para vocês. Algo que eu fiquei analisando, né? Pensando. A importância, né? De irmos para a igreja, de irmos para a casa do Senhor. É muito importante. Fiquei pensando, porque a gente faz aquela reflexão, né? Bom, fiquei pensando muito assim, como é importante, né? O quão é importante, né? Irmos para a igreja. Veja só, eu costumo, né? Ler a minha Bíblia em casa, certo? Eu tenho esse costume de ler sozinha. Eu tenho o costume de assistir a Novo Tempo, que é o canal da Esperança, né? É o canal adventista, certo? Faço as minhas leituras, né? Eu mesma, mas é muito importante também irmos ao culto, à igreja. Por quê? Porque lá tem outras pessoas, né? Que traz novos conhecimentos, né? Coisas que a gente às vezes não sabe, não lembra. E isso acaba, né? Complementando muito mais, né? De tudo que a gente sabe, né? E eu percebi como é importante você estar ali, você ouvir algo novo, diferente, né? Então, é o seguinte, eu achei interessante hoje, o culto de hoje, porque é voltado para a família, né? Voltado para os filhos, né? Mães, pais, né? Criação dos filhos. E você vê como eu achei super interessante porque eu ouvi o culto, né? E fiquei pensando, a gente pensa, né? Porque reflete na gente, né? E fiquei pensando, a pregação, né? Falando sobre os filhos. E eu achei muito interessante porque eu não sou mãe, né? Veja só, eu não sou mãe, mas quando eu ouvi aquela pregação, né? Falar do cuidado que temos que ter com os nossos filhos, né? De ensiná-los, certo? Colocar no caminho que ele deve andar, que é o caminho de Deus. Então eu fiquei assim pensando, imaginando, né? Em um dia quando eu ser mãe, né? Que eu vou ser mãe, eu pretendo ser, né? Assim, se Deus permitir. Aí fiquei imaginando, nossa, deve ser muito lindo, né? A gente criar nossos filhos, né? E colocar no caminho correto, né? Porque qual é a mãe que não quer ver seu filho bem? Nenhuma mãe acho que quer ver seu filho nas drogas, bebendo. Acho que nenhuma mãe quer isso. Porque sabe que a bebida, né? Drogas, né? Leva ao pior caminho. Então, eu acredito que toda mãe, sim, deseja ver seu filho bem. A mãe dormida e tá sabendo que seu filho tá indo para um lugar bom, né? Um lugar que não há problemas, né? Porque querendo ou não, né? A gente sabe que onde tem bebida, né? Como eu falei, onde tem drogas, essas coisas assim, né? Leva sempre para um caminho não muito bom. A gente sabe que não bom mesmo. Então, aí eu fiquei pensando naquela pregação, né? Falando dos filhos, né? Que a gente tem que ensinar nossos filhos, né? Temos que fazer o nosso dever de casa também, que é ensinar o caminho que eles devem andar. Aí fiquei pensando, né? Fiquei assim, sabe, digamos assim, viajando naquelas palavras, né? E fiquei pensando, nossa, chega, deu aquela vontade, né? Aquele sentimento, naquela coisa de querer ser mãe, né? Que a gente dá, isso estimula, né? Um dia, claro, né? Quando eu me casar e ser mãe, fiquei pensando, nossa, deve ser muito lindo, prazeroso, né? Eu poder ensinar meu filho ou a minha filha, né? O caminho de Deus, né? O melhor caminho, né? E eu ver ela sorrindo, feliz, né? Eu fiquei isso, até isso me estimulou, né? Na pregação eu ouvi, para você ver como é lindo, né? Como Deus, né? Ele faz, né? Tão perfeito, né? Traz uma pregação onde eu nem cheguei a olhar para esse lado no sentido de já pensei em ser mãe, né? Mas estimula muito mais, vai além, né? De você ter o prazer, né? De você ter a coragem, né? E a boa vontade de ensinar os seus filhos, né? E fiquei imaginando isso, ensinando meu filho, a minha filha, né? Bom, e outra coisa, né? Quando a gente tá na igreja, né? E agora com o batismo, né? Me sentir membro da igreja, né? Aquela coisa, né? De você estar ali, você já é membro da igreja, porque você, com o batismo também ele traz isso, né? Você tá ali oficialmente, eu sou membro da igreja, né? E me senti muito bem, sabe? Depois do batismo é só alegria, né? Bom, e com relação ao ensinamento dos filhos, temos que fazer a nossa parte, né? Porque os nossos filhos, Deus entregou para o nosso cuidado, para a gente cuidar dos nossos filhos, né? Porém, os filhos são para Deus. Os filhos não são para nós, né? E sim para Deus.
Achei muito lindo isso, né? Porque realmente os filhos são para Deus. Veja só, aqui no livro de Provérbios, certo? No capítulo 22, no versículo 6, diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Olha, Deus aqui quer que a gente ensine a nossa criança no caminho em que ele deve andar, o caminho do Senhor. Porque ainda quando ele for velho, certo? Não se desviará dele. Veja só. Veja que interessante, né? Nós fazemos nossa missão como pais, né? De ensinar aos nossos filhos o caminho do Senhor, que é o melhor caminho, certo? Ensinar o bem, né? O caminho do Senhor é ensinar o bem, certo? Ensinar os mandamentos, né? Porque tudo aquilo ali, as normas de Deus, é o melhor caminho. A criança vai estar instruída no melhor caminho, o caminho da salvação em Cristo, né? Isso é maravilhoso, porque quando ele ficar velho, ele não se desviará dele, do caminho. Imaginou, a criança pequenininha, né? Aí você lá ensinando tudo direitinho, né? O caminho do Senhor e tudo. Quando ele se tornar velho, ele não precisará que alguém mais ensine, né? Agora você vai ser só complemento, né? De estar na palavra, de estar na igreja, né? Então, isso é muito importante. Ensinarmos nossas crianças o caminho do Senhor. O melhor caminho. Já aqui em Provérbios, capítulo 13, versículo 24, diz o seguinte: o que retém a vara, ou seja, omite a vara, né? Odeia o seu filho. Mas quem o ama, este o disciplina desde cedo. O que retém a vara, odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. Repare só. Temos que assumir a nossa missão divina, né? De corrigir o filho, porque quem corrige ama o seu filho. Então, veja só, se os pais omitem, né? Certo? De ensiná-lo, né? Ou seja, deixa de lado, não ensina, está odiando o seu filho. Porque aquele que não ensina o seu filho, qual é o final? Aquele que não ensina, aquele que não tem a preocupação de ensinar o melhor caminho, que é o caminho do Senhor, né? De parar, né? Para mostrar o caminho que ele deve andar. Isso mais tarde vai refletir, porque a gente não sabe onde ele vai andar, né? Onde ele vai percorrer. Então, de repente, ele pode, né, não ter uma vida muito boa, né? Então, por isso que temos que disciplinar, porque aquele que disciplina, aquele que ensina o caminho que ele deve andar, esse sim, né? Fazendo nossa parte como pais, né? De ensinar para que ele não se desvie, certo? E Deus vai perguntar: cadê os filhos que eu te dei? Que eu entreguei a ti? Cadê? Então, porque quando devolvermos nossos filhos a Deus, Ele vai perguntar: cadê o filho que eu te dei? Você disciplinou? Você ensinou o caminho que deve andar? Porque os filhos não são nossos, e sim do Senhor. Aí aqui, em Isaías, capítulo 8, versículo 18, diz o seguinte: eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu, como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor, dos exércitos que habita no Monte Sião. Temos que devolver nossos filhos a Deus, né? E como a gente devolve? Quando Deus nos dá os nossos filhos, é para quê? Para criarmos, colocar no caminho certo, para Ele garantir a salvação. Porque lá, quando chegar no momento certo, vai estar lá, nós, pais, com os nossos filhos, entrando no reino dos céus. Então, aí Deus diz: cadê os filhos? Você está lá com seus filhos. Então é isso. Achei muito interessante, porque a importância, né, de irmos à igreja. Vai ter muito mais conhecimento, né, pra gente, né? Não só ficar ali limitado ao que a gente sabe, certo? E me estimulou muito, né? Fiquei pensando, imaginando quando eu ser mãe, né, de ensinar o meu filho no caminho que ele deve andar, porque Deus vai querer saber cadê os meus filhos, né? Os filhos que Ele me deu para devolver ao Senhor. Então é isso. Coloca teu filho no caminho certo, no caminho que ele deve andar, porque quando ele se tornar velho, aí sim ele não vai se desviar dos caminhos do Senhor, certo? Bom, irmãos, um feliz sábado.